Hello there, aqui é o professor Diogo e me diz uma coisa, você já sabe montar as frases no Present Perfect? Nós já vimos isso no nosso primeiro vídeo da playlist a respeito do Present Perfect, certo? Mas na hora da prova, você olha as palavras do tipo already, yet, ever, never, just, for, since e pensa, onde é que eu coloco essas palavras na frase, hein? Relaxa! No vídeo de hoje você vai aprender o segredo das 7 palavras mágicas do Present Perfect e nunca mais vai errar a posição delas numa prova. Bora lá? Vamos começar com a dupla de experiências de vida. Ever and never. O ever significa alguma vez na vida e usamos em perguntas. Ele fica no meio da frase, entre a pessoa e o verbo. Exemplo, have you ever eaten sushi? Você já comeu sushi na vida? Já o never significa nunca. E atenção, ele já é negativo, então não use o not. Exemplo, I have never traveled by plane. Eu nunca viajei de avião. Agora o clássico already e yet. O already significa já em frases afirmativas. Quando algo aconteceu antes do esperado, fica no meio da frase. Exemplo, I have already done my homework. Eu já fiz minha lição de casa. Isso quer dizer que ele já concluiu a lição de casa antes do que todos esperavam. O yet tem um superpoder. Em frase negativa ele significa ainda não. E em perguntas ele significa já. Mas professor, você não disse que already significa já? Sim, em frases afirmativas. Agora em perguntas, se eu quiser utilizar a palavra já em inglês, eu vou utilizar o yet. Mas a regra de ouro é, ele vai sempre no final da frase. Exemplo, I haven't finished yet. Significa, eu não terminei ainda. É uma frase na negativa. Agora em pergunta, have she arrived yet? Ela já chegou? Veja que nos dois casos ele aparece no final da frase. Diferente do already, que também significa já, apenas em frases afirmativas que aparece no meio da frase. Essa aqui é muito útil, o just. Usamos o just para dizer que uma ação acabou de acontecer. É o famoso agorinha mesmo. E ele também fica no meio da frase, entre o verbo auxiliar do Present Perfect, o have ou has, se tiver na terceira pessoa do plural. Lembrem que eu já falei sobre isso lá no vídeo número 1. Para quem não assistiu o vídeo número 1 da playlist do Present Perfect, dê uma olhada lá, vou deixar o card aqui na tela para vocês. Continuando, ele fica entre o verbo auxiliar, have ou has, e o verbo principal no passado particípio. Exemplo, he has just arrived. Ele acabou de chegar. I have just drank water. Eu acabei de beber água. Agora, lembra que também no primeiro vídeo eu mencionei que o Present Perfect, além de falar de um passado que não foi especificado exatamente quando, ele também é utilizado para falar de algo que iniciou no passado e continua até o presente. No vídeo número 1 eu mostrei essa ponte entre o passado e o presente que é construído pelo Present Perfect, como está exemplificado aqui nas imagens. I have lived here for 5 years. Eu tenho vivido aqui por 5 anos. Eu comecei a viver e estou vivendo até hoje. She has lost her keys. Ela perdeu as chaves dela. Aconteceu no passado, mas o resultado importa até o presente. Lembrem-se, Present Perfect usamos quando falamos de um passado no qual o tempo exato não é o foco. Nós não queremos falar do tempo exato que aquilo ocorreu. E quando falamos de algo que começou no passado e continua até o presente. Lembre-se dessas duas situações. Para falar dessa ponte entre o passado e o presente, nós usamos aí o for e o since, que sempre aparecem em provas. Usamos o for quando queremos falar da duração do tempo. Há quanto tempo algo acontece? Exemplo, I have studied English for 3 years. Eu estudo inglês há 3 anos. Já o since nós usamos para mostrar o ponto de início, desde quando algo começou.
Exemplo, I have studied English since 2023. Eu estudo inglês desde 2023. Mas, professor, o senhor não disse que usamos o present perfect quando não queremos dar um foco exato em quando aquilo aconteceu? Essa é uma das situações. A outra situação é quando nós queremos falar de algo que começou no passado e continua até hoje, que aqui no caso do exemplo que eu acabei de dar, algo que começou em 2023 e continua até o momento presente. Diferente de dizer que algo aconteceu e eu não falar exatamente de quando aconteceu. Tenham sempre isso em mente. Temos essas duas situações para usar o present perfect. Bom, resumão, onde colocamos essas palavras nas frases do present perfect? No meio da frase, colocamos o ever, o never, o already e o just. No final da frase, colocamos o yet. Antes do tempo ou data, nós utilizamos o for ou o since. Lembre-se sempre de onde vocês vão colocar essas palavras. Elas sempre vão aparecer nas provas com o present perfect. No próximo e último vídeo da série, a gente vai ver o duelo final entre o present perfect e o simple past. Qual a diferença entre eles e os maiores erros que os alunos cometem ao usar um ou usar o outro. Bom, deixe o seu like, se inscreva no canal, responda aqui nos comentários essa pergunta. Have you ever been to Disney? Quero ver quem vai acertar a resposta. Por hoje é só. That's all, folks. Bye bye.